Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos todos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, que vai comigo ler, refletir e orar com a Santa Palavra de Deus. Bem-vindos todos. Espero que estejam todos bem e que a graça do nosso Deus possa assim habitar nas vossas casas. Obrigado a quem já entrou e obrigado a quem vai entrar logo depois, mesmo no meio ou no fim deste vídeo. Obrigada a todos. Hoje nós vamos assim ler e meditar a liturgia diária da palavra da segunda-feira da 17ª semana do tempo comum. Segunda-feira, 17ª semana do tempo comum. O Senhor nos busca constantemente. O Senhor nos busca constantemente. Ele deseja que a nossa vida esteja profundamente unida à sua vida divina. Deixemo-nos conduzir pelo Senhor. Nessa tarde, eu convido você a deixar-se conduzir pelo Senhor. Deus habita em seu templo santo, reúne seus filhos em sua casa. É Ele que dá força e poder ao seu povo. Então, com esta pequena oração, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos acompanhe nesses, vamos dizer assim, minutos ou horas, ou uma hora que vamos ficar por aqui, né? Que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie, que Ele nos dê assim um coração compreensivo, para que a gente possa assim, entender o que Deus quer falar para nós nas suas mensagens. Peço a você nesse momento que coloque diante do nosso Deus aquele pedido que está aí no fundo do teu coração, aquele teu desejo, aquilo que tu espera que o Senhor possa assim resolver na tua vida, para com você ou para com sua família. Vamos pedir a Deus nesse momento onde a gente vai iniciar a oração da Santa Palavra. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós espera, e sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, e que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ler, meditar e orar. É a leitura tirada do livro do profeta Jeremias. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículos de 1 a 11. Se você está com sua Bíblia por perto, tem como me acompanhar lendo. Veremos então juntos. Isto diz-me o Senhor. Vai comprar um cinto de linho e põe-no em torno da cintura, mas não o deixes molhar na água. Comprei o cinto conforme a ordem do Senhor e coloquei-o à cintura. E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim pela segunda vez, dizendo: Toma o cinto que comprastes e tens na cintura. Levanta-te e vai ao Eufrates. Esconde-o lá, na fenda de uma pedra. Fui e o escondi perto do Eufrates,
conforme me mandara o Senhor. Ora, ao cabo de muitos dias, disse-me o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e retira de lá o cinto que te mandei esconder. Fui ao Eufrates, cavei e retirei o cinto do lugar onde o tinha escondido. Mas eis que o cinto tinha apodrecido, tanto que nem servia mais para nada. E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim, dizendo: isto diz o Senhor: assim farei apodrecer a grande soberba de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso, que se recusa a ouvir minhas palavras, convive com a maldade no coração e vai atrás de deuses estrangeiros, prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles. Será como este cinto que não serve mais para nada. Pois assim como o cinto se une à cintura do homem, assim quis eu que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se unissem a mim, diz o Senhor, para ser meu povo, honra do meu nome, louvor e glória. Mas não ouviram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial que nós vamos ler e meditar não foi tirado do livro dos Salmos. Este salmo responsorial foi tirado do livro do Deuteronômio. Livro do Deuteronômio, o capítulo é o 32, os versículos de 18 a 19 e de 20 e o 21. A resposta do salmo está no versículo 18a. Esqueceram o Deus que os gerou. Esqueceram o Deus que os gerou. Da rocha que te deu a luz, te esquecestes. Do Deus que te gerou, não te lembrastes. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas. Esqueceram o Deus que os gerou. E disse: esconderei deles meu rosto, e verei então o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido. São filhos que não têm fidelidade. Esqueceram o Deus que os gerou. Como deuses falsos provocaram minha ira. Com deuses falsos provocaram minha ira. Com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem povo são. Através de gente louca, hei de irritá-los. Esqueceram o Deus que os gerou. Esqueceram o Deus que os gerou. Pois bem, meu irmão e minha irmã, passemos agora à leitura do Santo Evangelho. O Evangelho tirado do livro do evangelista São Mateus. O capítulo é o 13, o versículo de 31 a 35. Mateus 13, 31 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore
de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, lemos e agora paramos um pouquinho. Eu aqui, você aí na tua casa ou aí no teu trabalho, não sei onde você se encontra, né? Ou talvez até em um lugar de lazer, mas que tirou um tempinho para abrir o celular e passar por esse vídeo e ficar. Não sei qual a situação que você se encontra nesse momento, né? Se está sentado, em pé, se está ouvindo e ao mesmo tempo fazendo alguma coisa em sua casa. Agora nós estamos assim, ou na sua casa ou no seu trabalho. Agora nós vamos meditar nessas palavras que acabamos de ouvir. Na leitura do livro do profeta Jeremias, Deus usa de uma dinâmica. Deus usou de uma dinâmica para com o profeta Jeremias. E ele usou um símbolo, né? Usou algo para depois dar uma grande lição de moral para o povo, para o profeta Jeremias. E assim ele foi passando sua mensagem para que o profeta Jeremias pudesse levar aquela mensagem até o seu povo. Que Deus, ele sempre se serviu, mesmo não precisando, porque ele não precisa de nós. Se ele quisesse, ele poderia mandar os anjos, ele poderia, até mesmo se ele quisesse, ele mesmo viria falar, né? Mas não é dessa forma que ele quer. Ele sempre utilizou de pessoa, utilizou de símbolos, utilizou de dinâmica, né? E aqui hoje, nessa leitura do profeta Jeremias, ele usou uma dinâmica. E ele disse para o profeta Jeremias. Ele disse, vai comprar um cinto de linho e põe em torno da sua cintura. Quer dizer, olha o que Deus mandou ele fazer. Uma coisa super simples. Até, quem sabe, habitual na vida de muitas pessoas, né? As pessoas são habituadas a dizer assim, eu preciso de um cinto. Vou até a loja para comprar. Então ele disse ao profeta, vai, compra um cinto e coloca em tua cintura. Eu aqui já imagino o que foi que o profeta Jeremias não se questionou. Meu Deus, para que o Senhor quer que eu compre um cinto e coloque em minha cintura? Até ali ele ainda não tinha entendido nada. Mas, em atenção à palavra de Deus, porque é o que nós precisamos fazer hoje, atender aos pedidos e aos apelos do nosso Deus, seja em qualquer circunstância, seja nas coisas mais simples, seja nas coisas mais difíceis, ou mesmo nas medianas, né? Se a gente acha que é ordem do Senhor para nós, porque se a gente estiver seguindo a Deus e servindo a Deus e antenado através das suas mensagens, a gente vai perceber ele nos falando nas coisas simples. E foi o que o profeta viu. Ele estava falando ao profeta através de coisas simples, através de uma dinâmica, né? E o profeta disse, comprei o cinto conforme a ordem do Senhor e coloquei na cintura. Pronto. Fez o que ele mandou, estava feito. O Senhor foi e se dirigiu a ele pela uma segunda vez. O Senhor se dirigiu a ele pela uma segunda vez. Na segunda vez, ele deu uma outra ordem. Agora,
tu toma o cinto que comprastes e tem na cintura, leva-te até o rio Eufrates. E mandou que ele escondesse esse cinto lá em uma fenda. E ele mais uma vez obedeceu a Deus e até ali ele não entendia nada do que o Senhor Deus queria com ele. Às vezes, meus irmãos e meus amigos, acontece isso na vida da gente. A gente fica assim, meu Deus, por que isso? Será que Deus quer isso de mim? Por que Deus quer isso de mim? E a gente fica procurando resposta. E a resposta vem sempre depois. Não tenhamos dúvida que a resposta de Deus na nossa vida vem sempre depois. É só a gente ficar antenado a ouvir o que o Senhor quer nos falar, fazer, obedecer e depois a gente terá a resposta pela qual ele, objetivava. Aí se passaram, ele foi lá, colocou esse cinto numa fenda, lá à beira do rio Eufrates, e deixou lá, e voltou, sem entender nada. E ali se passaram muitos dias. Aqui não diz quanto tempo, mas passou o tempo suficiente para quando ele voltar lá, o cinto ter apodrecido. E o Senhor disse mais uma vez, levanta-te e vai ao Eufrates e retira de lá o cinto que te mandei esconder. Outra ordem muito simples. E até ali ele nada tinha entendido. Aí o profeta foi lá, fez como ele mandou. Quando ele chegou lá, que foi retirar o cinto estava apodrecido. E ele mais uma vez ficou sem entender nada. Meu Deus, o Senhor queria que eu botasse o cinto aqui para apodrecer, será por quê? Por que será que o Senhor tem me dado essas ordens? E aquele cinto não servia mais para nada. Se fosse nós, dizíamos, nossa, perdi o meu dinheiro. Imagine se ele tivesse comprado um cinto assim dos melhores, dos mais caros. Vamos nos imaginando nessa cena. Vamos imaginando que o profeta Jeremias somos nós, recebendo essas ordens. E aí o Senhor se dirigiu a ele por mais uma vez. Depois dele tirar o cinto apodrecido, o Senhor se dirigiu a ele mais uma vez. Isto diz o Senhor: assim farei apodrecer a grande soberba de Judá e de Jerusalém. Então, aí ele começou a explicar. De modo que ele viu aquele cinto apodrecido, era assim que ele ia fazer, com Judá e com Jerusalém. Ele disse, com a soberba, ele falou de soberba, eram povos soberbos, Ele disse, é assim que eu farei com a grande soberba de Judá e de Jerusalém. E aí o profeta disse, agora eu entendi. Agora eu começo a entender. Com essa dinâmica, ele quis me dar uma lição, ou quis me explicar uma situação para que eu vá lá e fale para eles, para os seus filhos, para que essa mensagem chegue até o seu povo. E ele disse, este povo perverso que se recusa a ouvir as minhas palavras. Esse povo perverso que se recusa a ouvir minhas palavras. E eu imagino, meu Deus, e quanta gente ainda se recusa a ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas até, meus irmãos, meus amigos, que dizem assim, essas palavras, a palavra de Deus, todo dia a gente lê a mesma coisa, todo dia a gente lê a mesma parábola, vai ler a Bíblia toda, depois volta do começo lendo tudo outra vez. Eu não tenho mais saco para isso não. E ele disse aqui, este povo perverso que se recusa a ouvir as minhas palavras. Convive com maldade no coração. E ainda hoje a gente vê pessoas que convivem com a maldade no coração. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Vai atrás de deuses estrangeiros, prestando-lhes culto. E ele disse, eles serão como este cinto que não serve para mais nada. Eu vejo, meus irmãos, essa palavra muito atual. E vejo aqui quando ele diz, vai atrás de deuses estrangeiros. Ou seja, atrás de outros deuses.
Tem gente que endeusa o dinheiro, a riqueza, o ter, o ser, endeusa tudo, mas não busca o Deus verdadeiro. E ele deu outra lição, trouxe, mediante aquela dinâmica do cinto, ele ainda trouxe uma outra lição. Ele disse: pois assim como o cinto se une na cintura do homem, assim quis eu que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se unisse a mim. Meus irmãos, nesta mensagem eu vejo que Deus, ele quer que nós estejamos assim, ó, grudados como aquele cinto na cintura do profeta, grudados nele. O cinto, ele fica envolto a ponto até de apertar. Às vezes a gente aperta tanto, né, para a calça não cair. É dessa forma que o Senhor Deus quer que o seu povo fique unido a ele, unido ali, muito próximo. E ele diz: assim quis eu que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se unisse a mim, diz o Senhor, para ser meu povo, para honrar meu nome e para o louvor e a glória. Mas eles não ouviram. Infelizmente, ele encerra aqui esta leitura dizendo: mas não ouviram. E quando eu vejo, meus irmãos, tanta gente por aqui por perto, não estão nem aí para ouvir a palavra de Deus. E eu vejo o Senhor dizendo para essas pessoas: mas não ouviram. Pois é muito triste certas situações. A gente que vive seguindo a Deus, ouvindo sua palavra, a gente às vezes vê cada situação e se entristece. E eu imagino como o coração do nosso Deus poderá estar triste. Se eu, uma reles pecadora, uma pessoa cheia de pecado, às vezes me entristeço com tantas situações, eu imagino o coração do nosso Deus. E o Salmo ainda vem nos dizer: esqueceram o Deus que o gerou. Aquele que deu a vida. Aquele que morreu na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que padeceu, que sangrou. Aquele que ficou todo chagado. E mesmo assim, esquecemos o Deus que nos gerou. Da rocha que te deu a luz te esqueceste. A rocha é o nosso Deus. Por isso ele diz: firmemos os nossos pés na rocha. Essa rocha que é Deus, que é Jesus. E ele diz: esconderei deles meu rosto. O Senhor vai virar as costas, vai esconder o rosto dessas pessoas. E verei então o fim daqueles que terão, pois tornaram-se um povo pervertido. São filhos que não têm fidelidade. O nosso Deus preza demais a nossa fidelidade. Precisamos ser fiel ao nosso Deus, pois Ele é fiel para conosco. Ele é fiel para conosco. Agora só nos resta ser fiel com o nosso Deus. E Jesus deu continuidade no Evangelho falando em parábolas, para se cumprir o que estava escrito, né, pelo profeta, que diz assim: abrirei a boca para falar em parábola. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então não é de hoje, meu irmão, não é de ontem. É desde a criação do mundo que o Senhor Deus fala em parábolas, usa dinâmicas para explicar o seu reino. E hoje ele dá continuidade às parábolas, né? Ontem ele falava do reino dos céus, né? Ele falava que o reino do céu era como um comprador de pérolas. O reino dos céus era como um homem que encontrou um grande tesouro em um campo, foi lá, vendeu tudo para se apossar daquele campo, para não perder o tesouro, né? Falou também que o reino dos céus era igual a uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todos os tipos. E ele diz que quando essa rede estava cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam e recolhem os peixes bons
Em sexto, joga os que não prestam. Joga fora os que não prestam. E assim acontecerá no final dos tempos, né? Voltando aqui. Os anjos separarão os homens maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. E hoje ele volta a igualar o reino dos céus, é como uma semente de mostarda. Mais uma simbologia, mais uma dinâmica para explicar o reino dos céus. Para que aquele povo conseguisse entender. Porque se eles fossem falar com palavras mais divinas, talvez não entenderíamos, né? E hoje ele diz que ela é a semente, o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo. Eu sei que todas as pessoas que já viveram no campo já teve sim mostarda em casa, né? Eu me lembro que minha avó plantava, a gente comia, né? A semente é minúscula, minúscula. Mas ele diz que comparou essa semente porque ela é bem minúscula, mas se torna uma grande árvore. Como diz o nosso pároco, uma vez ele falou assim: eu não sei porque Deus falou que a mostarda se transformava numa grande... Deu exemplo do reino dos céus, onde ele dizia... Desculpem. Onde ele dizia que se transformava numa grande árvore e que os pássaros vinham e faziam ninhos. E eu achei engraçado porque eu me lembro que minha avó plantou mostarda e ela dava um vegetal até grande, né? Folhas largas. Eu acho que muita gente conhece. E ele dizia assim: eu não sei se a mostarda de que ele falava, naquela época, crescia muito. Certamente o terreno era muito bom, porque as mostardas de hoje dão um vegetal pequeno. Aí a gente riu na homilia que ele falava, né, sobre a semente de mostarda, porque aí eu lembrei da mostarda da minha avó. Mas imaginemos, Deus disse assim, vamos imaginar, não vamos ser soberbos, não vamos criticar o que Deus falou, né? Vamos assim ser obedientes e ver nessa dinâmica da mostarda o que o profeta Jeremias também é ordem de Deus. Ele disse assim, vamos acreditar que seja assim uma grande árvore. E ele disse que os pássaros do céu vinham e faziam os seus ninhos. Então o reino dos céus é como, né, uma árvore onde todos nós vamos nos aninhar, vamos fazer o nosso ninho. O nosso ninho é símbolo da nossa casa. Hoje nós já estamos com o nosso ninho, que é a nossa casa, que nos protege, que nos deixa protegido de tudo, do vento, da tempestade, né? Da pandemia. Então nós estamos aninhados nesse reino de Deus. Então, meus irmãos, e ele diz assim: e aí ele disse mais falou de uma outra parábola. Ele disse: o reino dos céus também é como aquele fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. E aqui eu volto a um outro evangelho onde ele diz que nós somos fermento na massa. Então, quando ele diz que o reino do céu é igual àquele fermento que coloca na massa, e ali quando a gente coloca uma colherinha naquela massa e a gente deixa descansar, aquela massa cresce e se torna um bolo gigante, se torna uma torta grande, né? E ela é só uma coisinha, né? Então, assim, vamos imaginar nós sendo esse fermento na massa. A massa, vamos dizer, a massa é todo ser humano. A farinha é todo ser humano. E nós, o fermento, né? Nós, aquelas pessoas que estão decididas a levar a palavra de Deus a todas as criaturas, a falar da palavra de Deus em qualquer lugar. Não sou eu que estou, não é só eu que estou aqui diante de uma câmera numa rede social. É nós todos que vamos falar, levar a palavra de Deus a outras pessoas, né? Aos nossos da nossa casa, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos irmãos na comunidade.
as pessoas que levam a palavra de Deus até o presídio, que levam a palavra de Deus até os hospitais para falar de Deus para aquelas pessoas, né, que estão ali doentes nos hospitais. A gente, antes da pandemia, nós tínhamos um trabalho, tínhamos pessoas da nossa igreja que participava, né, da pastoral carcerária, que ia fazer a visita nos presídios, que agora está suspensa. Tinha as pessoas, né, da pastoral dos enfermos, que ia visitar as pessoas tanto nas suas casas como nos hospitais, e agora está suspenso. Então, esses são fermentos para Deus. São fermentos porque o trabalho pequenininho de cada um, como aquela colherinha de fermento, vai fazendo o reino de Deus crescer, o reino de Deus fermentar, o reino de Deus crescer. E é dessa forma que Deus quer, que o reino dele se expanda, que o reino dele cresça, ao invés de ir murchando, como aquela massa que o fermento colocou lá, o fermento vencido, né? Colocou lá um fermento que não prestava, e aí aquela massa, em vez de crescer, ela foi murchando e deu um bolo solado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos fermento nessa massa para que o reino de Deus cresça e cresça muito, até os confins da terra, até o final dos tempos, né? Pois ele disse que poderá haver choro e ranger de dentes. E por que poderá haver choro e ranger de dentes se não formos esse fermento na massa? Porque com a nossa ajuda e a graça e a misericórdia de Deus, poderemos salvar muitas vidas, muitas pessoas que poderão cair nesse lugar lá de sofrimento, que vão ranger os dentes. Então vamos sim ser fermento na massa, meus irmãos. É o apelo do nosso Deus hoje, sermos fermento na massa. E Ele quer que isso vá acontecendo até que tudo cresça, tudo fique fermentado. Então, meus irmãos, vamos assim nos esforçar para aprender a palavra de Deus, né? Estudar a palavra de Deus, orar com a palavra de Deus e procurar também ser esse fermento na massa. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Caríssimos irmãos, nessas nossas preces, supliquemos ao Senhor a graça de que o seu senhorio se exerça em nossas vidas e se expanda em nosso mundo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por toda a Santa Igreja, para que seja sinal vivo da presença, que seja um sinal vivo da presença do reino de Deus entre nós, nós os pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelas famílias, para que santifiquem na vivência do sacramento do matrimônio e construam a igreja doméstica na oração e na irradiação viva da palavra. Nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, para que participem da glória do céu e seus familiares sejam consolados com a fé no poder do Cristo ressuscitado, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos nós, para que aprendamos com a palavra de Deus, com o exemplo do profeta Jeremias, de sermos obedientes à santa palavra de Deus, para serem ouvintes e praticantes da sua palavra, peçamos ao Senhor. Venha a nós, Senhor, venha a nós o vosso reino.
para que a palavra de Deus cresça e se expanda na vida de todas as pessoas, para que essa massa leve cada um de nós a habitar no lugar onde não haverá choro e ranger de dentes, mas sim felicidade plena. Nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Rezemos como nosso Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois é, meus irmãos, eu sei que neste momento, às vezes, é difícil as pessoas entrarem ao vivo, pelo fato que nesses últimos dias, últimas semanas, as pessoas estão voltando aos seus trabalhos, né? Muitas empresas voltaram a abrir na nossa cidade, no nosso estado, na capital e em todas as capitais e em muitas cidades. E eu acredito que de 17 a 18 horas as pessoas ainda estejam trabalhando e não tem tempo para entrar ao vivo. Mas eu agradeço a Deus por cada um que já entrou até aqui, até agora. E agradeço a Deus por todos os que vão ver esse vídeo depois. Em outro momento, quando chegarem em casa, quando estiverem descansando do trabalho, antes de dormir. Eu sei que alguém vai, sim, mais pessoas vão ver esse vídeo nos próximos dias, mais adiante. Em um determinado momento, alguém vai ver esse vídeo. E eu espero em Deus que as pessoas entendam a mensagem que eu tentei passar, na minha humildade, na minha pequenez, no meu pouco conhecimento, mas esperando sempre que o Espírito Santo venha sempre me iluminar nessa hora. Por isso, eu quero agradecer a todos vocês. Que Jesus abençoe a vossa casa, as vossas famílias, que derrame a paz, a felicidade e a saúde. Demos graças a Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais tarde, com a oração do Santo Terço, a Virgem Maria, o Terço Mariano. E amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta, né? E os nossos amiguinhos e irmãozinhos da comunidade farão outros momentos de oração com vocês. E eu estarei junta também. Sempre estou junta nesses momentos, porque o Senhor nos pede para orar e vigiar. Orar e ficar atento, porque já estamos vivendo um tempo, né, difícil e que nós já estamos achando que nós estamos vivendo o período do pré-aviso e que Jesus pode voltar a qualquer hora. E para que não nos pegue de surpresa, precisamos estar atentos e vigilantes. Amém? Fiquem atentos e vigilantes. Pois o Senhor disse que assim como a gente vê e entende quando está para chover uma trovoada, assim a gente precisa também ficar atento aos sinais dos tempos. Amém. Louvado seja Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Vocês estarão aqui comigo nesse mesmo horário. E mais tarde eu estarei com vocês também nas orações da comunidade. Até lá, se Deus quiser. Se Deus nos permitir, né?